Glória a Deus, boa noite, a paz a todos, amém, glória a Jesus. Deus é maravilhoso, mais um dia que Ele nos agraciou de estarmos aqui reunidos para engrandecer e agradecer por todas as coisas que Ele já tem nos feito, glória a Deus, aleluia. E aí eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Nós iniciamos hoje o propósito Gerenciando com Fé. Que você nessa noite saia daqui administrando bem a tua vida, administrando bem as tuas finanças, o teu tempo, tudo aquilo que agrega no gerenciamento, glória a Deus. E aí nós vamos ter aí mais algumas quinta-feiras para aprender como nós vamos gerenciar com fé, acreditando, confiando que o Senhor Jesus está acima de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer para vocês sobre o tempo. Está em Eclesiastes, já está no favorito aí em cima. Eclesiastes 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Nós vamos falar sobre o tempo. Glória a Deus. Eclesiastes 3, versículo 1 em diante, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu repetir esse versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Grava isso. Há tempo para todo propósito. Glória a Deus, debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Glória a Deus. Aqui nós aprendemos alguns. Estava conversando com o pastor abençoado, e ele falou: olha, nós estamos na época da chave, então você vai falar chave. Então temos aqui algumas chaves para nós dar uma giradinha na nossa mente, uma mudança de chave, que nós precisamos entender e compreender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tá certo isso? Não. O que a palavra diz? Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, queridos, não é só o tempo que vai mandar na nossa vida. Vai depender do propósito que nós estamos cumprindo nessa terra. Glória a Deus. O propósito, o tempo, ele obedece o propósito. Quando nós estamos diante de uma situação na nossa frente, um desafio, alguma coisa que nós estamos enfrentando de luta, de tribulação, de guerra, de problema, nós buscamos, nós oramos, nós clamamos o nome do Senhor, fazemos alguns jejuns, fazemos algumas coisas. E aí, nós temos o hábito de acelerar as coisas. Nós não conseguimos esperar acontecer, nós não conseguimos esperar entender, compreender o chamado, compreender, entender o que Deus tem falado ao nosso coração.
Nós temos andado de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa ansiedade, de acordo com a nossa vida corrida do dia a dia. E nós não observamos o propósito que Deus quer cumprir em nós. Nós começamos a andar fora do propósito, nós começamos a praticar coisas que estão fora do propósito. E com isso, o tempo ele vai tardando. De quê, pastor? De cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Cada um de nós temos um propósito de Deus. Talvez na sua oração, na tua busca, no teu chamado, no teu ministério, no teu trabalho, na tua faculdade, em algum lugar onde você está inserido e você ali obtém um propósito. Você tem uma missão, você tem um objetivo, você tem um alvo a alcançar nessa terra. Glória a Deus. Porém, o Senhor Jesus, Ele nos dá direcionamentos para nós aplicar alguns princípios para nós alcançar o propósito de Deus, alcançar os objetivos dos céus. Glória a Deus. E aí nós vamos aprender com Jesus que na oração do Pai Nosso, glória a Deus, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele ora ao Pai, Ele começa a engrandecer ao Pai. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí o Senhor Jesus, Ele fala, ó, venha a nós o teu reino, e seja feita, ponto. O Senhor, Ele tá nos ensinando, o Senhor Jesus está nos ensinando que primeira coisa é o reino do Senhor, primeira coisa é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que está acima de tudo. Mas normalmente nós estamos focando as nossas vidas, colocando as nossas forças em outras coisas. Nós estamos colocando a nossa força no nosso trabalho, na nossa inteligência, na nossa capacidade limitada. E aí nós inventamos um monte de moda. O brasileiro é normal fazer isso. Inventares, várias coisas. Inventa várias coisas. Tudo para tentar alcançar, pular fases da vida. E quando nós pulamos fases da vida, nós enfrentamos várias frustrações, porque nós não aprendemos direito. Nós não cumprimos, não seguimos o princípio da palavra que nós precisamos esperar e esperar com paciência no Senhor. Nós precisamos aguardar o tempo do Senhor e nós vamos aprender que há tempo para todas as coisas. Há um tempo para Deus realizar um propósito em nós. Glória a Deus. E esse tempo ele remete a várias ocasiões. O que é? Existem ciclos da vida. Existe um ciclo que nós estamos inseridos, que ao tempo acontece certas coisas. Cada ponto, cada chave que vira na nossa mente, no nosso dia a dia, que nós aprendemos, que nós nos aproximamos mais do Senhor, que nós conhecemos mais ao Senhor, uma chave é virada. Um princípio vem adiante de vós e você começa a praticar, você começa a buscar, porque você quer alcançar algo maior em Deus. E quando isso começa a acontecer, o propósito de Deus começa a se materializar em nós, começa a agir através de nós, o poder do Senhor começa a ser manifesto através de nós, nós começamos a enxergar o milagre do Senhor sendo realizado em nossas vidas, à nossa volta, nós começamos a ver o Senhor Todo-Poderoso realizando o impossível em uma causa que nós não dava nem sentido de nada, nós não dávamos valor em nada. Mas no momento que nós começamos a focar no Senhor Todo-Poderoso, santificado é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, venha o teu reino e habita no meu coração, habita na minha vida, habita na minha igreja, habita no meu trabalho, habita na minha casa. Quando nós colocamos o Senhor acima de tudo e de todas as coisas e começamos a seguir princípios, a cumprir princípios, a estar debaixo do propósito, o tempo muda, irmão.
o tempo muda, nós aprendemos isso com a própria natureza. Nós aprendemos que na natureza nós temos as estações. Nós temos aí várias estações que ao tempo ele muda. Nós estamos hoje numa estação. Está todo mundo de coberta aí, vestido. Está com frio. Por quê? Chegou uma estação. Que estação é essa, pastor? Inverno, né? Depois vem o quê? Outono, primavera, verão. E vem várias. Nós temos que estudar sobre o tempo, irmão. Tem pessoas estudando sobre isso. E nós temos aí a própria natureza nos ensinando que há tempo para acontecer certas coisas. Glória a Deus. Há tempo de Deus trazer prosperidade na tua vida. Há tempo do Senhor trazer cura na tua alma. Há tempo do Senhor sarar as feridas que foram causadas pelo passado. Há tempo do Senhor entrar e trazer libertação financeira, libertação emocional. Há um tempo para acontecer, mas há um tempo para acontecer dependendo do propósito. Porque o propósito obedece o tempo. O propósito obedece o tempo. Quando nós focamos as nossas forças, as nossas buscas para cumprir o propósito do Senhor, o tempo ele é revertido em nossa vida. Para quê, pastor? Para acelerar o processo. Nós precisamos alcançar o que nessa vida? Nós precisamos alcançar a estatura de Cristo. Pastor, mas é difícil, eu sei. Mas é o que a palavra nos ensina, que nós precisamos buscar, conhecer ao nosso Senhor Jesus, até chegar na estatura dele. Sede santos como eu sou santo. Glória a Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você vai aprender através da palavra do Senhor que há várias chaves. Várias chaves que vão nos dar acesso na nossa necessidade, naquilo que nós estamos precisando nos dias de hoje. Aí eu quero trazer você a pensar e meditar no que você está precisando hoje. Eu quero que você pense nesse momento no que você está necessitando, o que você realmente precisa, que Deus venha agir na tua vida. Glória a Deus. Este é um momento que o Senhor ele quer realizar algo a favor de nós, mas nós precisamos trazer diante dele clareza. Senhor, está aqui, está claro o que eu quero para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu gostaria que algum irmão, algum obreiro, me trouxesse 4 copinhos, ou 3, descartável. 3 copinhos. Nós precisamos compreender e entender o que o Senhor Jesus quer de nós. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele quer que nós nos posicionemos para poder cumprir propósito. E aí nós vamos começar a entender sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. Glória a Deus. Está salvo aí no favorito, o livro de Marcos, capítulo 4, do 26 em diante. Tá bom, obrigado. Está aqui, irmãos. Sabe o que isso aqui representa? Já já eu falo para vocês. Vamos ler capítulo 4 de Marcos, versículos 26 e diante. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Glória a Deus. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está
chegada a ceifa, está chegada a colheita. Glória a Deus, aleluia. Aqui é uma chave, queridos, que nós precisamos entender, que o Senhor, Ele está falando sobre a nossa semente. Glória a Deus. Aquilo a qual nós começamos a plantar lá atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, 1 semana atrás, ontem, nós plantamos algumas sementes, vários tipos de semente que nós temos plantado, glória a Deus, semente do amor, do abraço, semente do tempo. Como que é isso, pastor? O tempo que você se dá. Talvez a sua vida é tão corrida e você, num certo momento, você se dá um tempo. Se você ficar plantando semente de vida corrida, sua vida sempre vai ser corrida. Você sempre vai colher corrida. Glória a Deus. Misericórdia, né, irmão? Vamos aprender a plantar. Aqui tem 4 oportunidades para nós. 4 oportunidades que o Senhor Jesus deixou diante de nós. E Ele diz para nós, olha, escolhe uma. Tome uma decisão. E aí talvez você tenha uma oportunidade diante de você, naquilo que você trouxe agora, naquilo que você quer que o Senhor Jesus entre e traga mudança, traga transformação, traga restauração. Eu não sei o que é, mas você trouxe agora na tua mente. Todos trouxeram? Aquilo que você precisa mudar, todos pensaram? Aquilo que você quer do Senhor para a tua vida? Aqui está ela, aqui está algumas outras que ficam à nossa volta. Aqui está o problema real que eu trouxe nessa noite, que eu preciso mudar na minha vida, que eu preciso que o Senhor intervenha, que o Senhor entre com o poder dEle e que manifeste e que faça um milagre. É esse que Ele quer. É esse que eu quero que Ele faça, que Ele entre. Mas tem algumas outras coisas que estão vindo na tua mente agora. Ah, mas eu queria isso também. Eu também queria que o Senhor fizesse isso. Eu também quero isso. Eu preciso daquilo, eu preciso daquela mudança, Senhor. E aí você não consegue focar no que realmente você necessita, no que realmente você precisa. E o Senhor Jesus está nos dizendo, olha, irmãos, eu preciso que você decida o que você realmente quer, o que realmente o Senhor Ele quer que você traga para Ele clareza da mudança que você deseja. Ele quer que você traga para Ele clareza da libertação que você precisa. Ele quer que você traga para Ele clareza da gestão do seu tempo que você precisa. Glória a Deus. Pastor, mas e o que eu faço com as outras? Ponto. Esqueça, deixe de lado, joga fora. Foque no propósito que Deus quer cumprir na tua vida. Foque no propósito do Senhor, que o tempo vai obedecer. A hora vai chegar da transformação, porque você está com fome, com sede, com desejo, com vontade de mudar, de transformar, de ser uma nova pessoa diferente, que vai trazer resultados para o reino do Senhor. O Senhor, Ele quer que nós trazemos para diante dEle resultados para o reino. Glória a Deus. E para isso acontecer, nós precisamos tomar só uma decisão. Qual decisão que é essa? Deixar todas as vozes que ficam no teu ouvido. Por que você faz isso? Não, larga a mão disso, vamos fazer outras coisas. Não, tem isso aqui, você me acompanha. Não, mas eu preciso tanto fazer isso aqui. E aí você acaba fazendo tudo e não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Glória a Deus. Pastor, eu quero saber sobre o tempo. O tempo determinado
é quando você cumpre propósito. É quando você foca no propósito. Eu tenho um propósito, pastor, e eu quero cumprir ele, mas eu estou sem força. Eu tenho um propósito, pastor, eu preciso cumprir na minha vida, mas eu não consigo. Eu tento várias vezes e eu volto para trás. Eu tento dar um passo, eu até dou um passo, mas aí quando eu chego lá eu tremo, eu fico com medo, venha todas aqueles ventos e começa a soprar nos meus ouvidos, e eu começo a ficar sem rumo, perdido, desesperado, porque tem tantas coisas para eu resolver, e eu não consigo resolver uma. Porque você está focando em todas as coisas que precisa ser resolvido. Ninguém aqui é uma máquina, né? Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos falhas, temos medos, receios. Todos nós temos coragem, atitude. Pastor, eu acho que eu não tenho isso não. Tem. Você só não descobriu ainda. Mas na hora que você descobrir, você vai se posicionar e vai decidir. E aí o tempo vai começar a lutar a teu favor. O tempo vai começar a te rodear e vai falar para você, chegou o tempo. De quê? É chegada a ceifa, é chegada a colheita, o momento certo. A hora certa, ela vai chegar. Mas nós temos que aprender que nós temos que andar com paciência no Senhor. Glória a Deus. E aí você abre para mim no Salmo 27, capítulo 27, versículo 14. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele falou 2 vezes, olha, espera no Senhor, espera no Senhor. E Ele vai fortalecer o teu coração, porque o nosso coração precisa ser fortalecido, porque o nosso coração, ele é enganoso. E aí nós precisamos que o coração seja fortalecido para nós suportar o processo do propósito. Glória a Deus. Para você suportar o processo do propósito, queridos, porque eu sei que não é fácil cumprir propósito, cumprir uma promessa que nós fazemos para Deus, ou cumprir um propósito que Deus colocou diante de nós. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor, Ele nos dá direção, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo e coragem para vencer. Ele diz, olha, no mundo você vai ter aflição, você vai passar por várias coisas, várias situações, mas olha, tenha bom ânimo, eu vou estar com você. E isso basta, porque quando o Senhor Jesus, Ele está na causa, tudo é seguro. Eu não preciso preocupar com mais nada. Para que eu vou ficar pensando em outro problema se o Senhor Jesus está cuidando de mim? Se o Senhor Jesus está cuidando da minha vida? Eu não preciso ficar olhando para outras coisas, eu preciso ficar olhando para o propósito dEle, para cumprir o propósito dEle. É isso que o Senhor quer de nós, porque Ele quer, queridos, que nós olhemos, que nós conquistemos, que nós sejamos cheios de esperança de que Ele está trazendo mudança para os dias de hoje. Ele quer te fortalecer, Ele quer te encher de ânimo, de vontade, de desejo, de quê, pastor? De buscar Ele, de se jogar diante dEle, de viver coisas maiores. Por quê? Porque o Senhor, Ele é grande. Ele é tão grande que Ele quer que nós sejamos grandes. Ele quer que nós sejamos grandes como Ele é grande. Ele quer que nós acessemos lugares altos nessa vida. Ele quer nos posicionar diante de lugares a qual nós não imaginamos, né? Como a palavra de Marcos diz, olha, você vai dormir, de repente você vai acordar e vai ver um negócio crescendo, um negócio dando fruto, um negócio funcionando. De repente você vai acordar e vai ver, nossa, olha o que Deus está fazendo na minha vida. O sol está brilhando a meu favor agora.
E aí você vai se alegrar, você vai agradecer o Senhor Jesus, porque algo está acontecendo, mas para isso que acontecer, você primeiro precisou decidir. Primeiro você precisou olhar para a sua real causa, a sua real necessidade, e olhar para ela e falar, não, eu preciso mudar isso aqui agora, as outras coisas vão esperar, e eu vou conseguir esperar, porque eu preciso resolver pelo menos uma. Quando você consegue resolver uma, você vai ter força para resolver a outra. Quando você resolve a outra, você vai ter mais força para resolver a outra, e as coisas vão ficando mais fáceis. Quando você se livra de um problema, é normal, não é? Quando você se livra de um problema, você não fica aliviado, você não fica mais animado. Eu sei, porque isso aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava agoniado com um problema no meu serviço, e tentando resolver, e tinha prazo, e estava ali em cima de mim, as pressões, e eu tinha que focar para resolver. Se eu não focasse para resolver, não ia resolver nunca. Porque são coisas minuciosas, de vários detalhes, então eu foquei, e quando eu foquei, e aí eu cheguei hoje no escritório de manhã, olhei para aquela situação, falei assim, é hoje que eu termino esse negócio. E já vou entrar em outro problema. Na hora que eu cheguei, que eu desliguei tudo ali, falei bom dia para todo mundo, sentei na minha cadeira quieto, resolvi o problema. Só levantei da cadeira para chegar diante do meu chefe e falar assim, olha, consegui resolver, está tudo certo. Ele só transmitir então, e já parte para a parte contábil, que nós temos que resolver muitas coisas. Eu falei, meu Deus. Mas só que quando você resolve uma coisa pesada, tudo ficou leve. Eu dei glória a Deus, eu falei, eu saí desse negócio, agora eu estou bem, agora eu vou fazer as outras coisas. É assim, irmãos, o Senhor, Ele quer que você primeiro resolva um problema. Ele quer que você tome uma decisão. Não precisa você tomar várias decisões. Eu preciso fazer isso. Não, eu preciso fazer aquilo. Não, eu preciso sair, eu preciso levar não sei quem, eu preciso atender, visitar, eu preciso orar, eu preciso... Para, respira. Pega a Bíblia. Senhor, o Espírito Santo me ajuda. Me direciona. Acalma meu coração. Me ajude a decidir. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Glória a Deus. Aleluia. E aí nós vamos partir para a colheita. Gálatas 6:9. Gálatas 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha só o que a palavra de Deus está falando, que ao tempo nós vamos semear, mas antes nós precisamos fazer o quê? O bem. O bem a quem? A próprio você. O próprio você. Você precisa fazer o bem para você, precisa fazer o bem para o seu próximo, precisa fazer o bem para meio mundo de gente. Para quê? Para você, no tempo certo, ceifar, se não você tiver desfalecido ainda, irmãos. Imagina, tanto de tempo que nós perdemos, sem fazer o bem a nós mesmos, sem buscar conhecer o Senhor Jesus, sem buscar saber como que eu vou acessar as bênçãos celestiais, sem saber como orar, como me ajoelhar, como me render, sem saber como adorar o Senhor Jesus, sem saber como que eu resolvo certas coisas na minha vida. Ao tempo que nós desfalecemos. Vou fazer 34 anos. É 34 anos desfalecendo, irmão. Imagina. Né, irmã Salvino? Quanto tempo passou já? Odil. Desfalecendo. Mas olha, ainda há tempo para ceifar. Há tempo para ceifar, porque nós não dependemos do tempo, nós dependemos do
Propósito. E quando você focar no propósito, o tempo vai te obedecer, vai obedecer o propósito que você está realizando. Você precisa de uma causa, de uma missão, você precisa de um projeto. Glória a Deus. Vou te dar um exemplo. Nós temos várias coisas no nosso dia a dia, principalmente no nosso trabalho. Eu vou falar de trabalho porque você vive a maior parte do tempo no seu trabalho. Lá no seu trabalho você recebe uma missão, uma regra, uma direção para você cumprir. Você cumpre horário, você cumpre o trabalho ali que você precisa fazer, não é? Você cumpre metas, tem várias coisas, olha, eu te dei uma meta, você precisa alcançar ela. Então você tem uma missão, você tem um objetivo dentro do seu trabalho. Eu preciso aprender a vender, eu preciso aprender a comprar, eu preciso aprender a atender, falar com as pessoas, eu preciso aprender a registrar. São várias coisas que nós recebemos no nosso dia a dia dentro do trabalho. Isso é um propósito. É um propósito imposto por quem? Pelo ser humano, pelo próprio trabalho. E o propósito do Senhor para nós? O propósito do Senhor para nós é o quê? Cumprir o nosso chamado. Que chamado o Senhor fez para você? Eu vou falar um geral. O Senhor Jesus nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e falar de Jesus. Glória a Deus. Esse é um chamado geral, mas cada um de nós temos um chamado específico. E o Senhor, Ele quer fortalecer isso em nós. Ele quer que você cumpra o propósito dEle. Quando você cumpre o propósito dEle, todo o tempo vai te obedecer. Vai obedecer o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu tenho um propósito de pregar. Mas eu tenho medo, eu tremo, eu não sei o quê, eu fico nervosa, que tal? Normal, irmão. Eu estou aqui, estou até com azia, de nervoso. É normal, mas nós temos que cumprir o propósito que Deus nos chamou. Glória a Deus. Eu tenho um propósito de louvar ao Senhor. Glória a Deus. Cumpra o propósito de louvar ao Senhor. Eu tenho um propósito de limpar a igreja. Cumpra o propósito de limpar a igreja. Eu tenho um propósito de orar, interceder. Cumpra o propósito de orar, interceder. Eu tenho um propósito de visitar. Cumpra o propósito de visitar. Glória a Deus. Quando a palavra do Senhor, ela fala sobre cumprir promessas. Se você faz, você precisa cumprir. Se você faz promessas a Deus, se você fala para o Senhor, Senhor, eu vou fazer isso para ti, você precisa cumprir. Simples assim. Pastor, e o que acontece se eu não cumprir? Nada. Você não cumpriu? Você vai querer que aconteça alguma coisa? Você só não vai acessar aquilo que o Senhor Jesus tem por trás de cada propósito. Cada propósito que nós cumpramos nessa terra, o Senhor, Ele tem uma bênção guardada para nós. Glória a Deus. Ele tem algo por trás. Aleluia. Diz, porque acontece isso comigo, já aconteceu e está acontecendo. Vários propósitos que eu cumpro, o Senhor por trás, Ele me abençoa. Com o que, pastor? Bênção financeira, bênção emocional, bênção racional, bênção intelectual, vários tipos de bênção, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Cada semente que você coloca diante do Senhor, essa semente, ela tem um propósito. E esse propósito, para se cumprir, precisa de alguns princípios. Glória a Deus. E aí nós vamos aprender decorrente o propósito gerenciando com fé. Todas as quinta-feiras.
Glória a Deus. Quinta que vem vai ter um irmão que vai pregar, na outra quinta vai ter outra, na outra quinta vai ter outro, e cada um vai trazer uma semente, um princípio para nós cumprir. E hoje o princípio para nós cumprir é a decisão de cumprir o propósito de Deus, para que o tempo certo você colha. Pastor, mas é só financeiro? Não é só financeiro, irmãos. Não, tira isso da tua cabeça. Tira a semente, o propósito de Deus de cumprir na nossa vida não é só financeiro. Para você acessar riquezas, finanças na tua vida, você precisa ter um emocional muito bom, muito forte. Se você não tem um relacionamento forte, se você não tem algo estabilizado na tua vida, o dinheiro vai vir e vai sumir. O dinheiro vai vir na sua mão, sabe o salário que cai na conta? Você vai, pastor, nem vi. Falei, claro. Você não soube gerenciar com fé. Você não aprendeu a gerenciar com fé, mas hoje você está aprendendo, glória a Deus. E quando nós aprendemos, nós começamos a acessar princípios a qual nos remete a aprender a administrar os nossos recursos financeiros. Nós recebemos ensinamentos através da palavra para nós administrar os recursos dos céus. Pastor, eu também quero. Amém. Glória a Deus. Então decida. Tome uma decisão hoje. De realizar esse problema, de resolver esse problema e tira todos os outros do lado. Foque em nenhum, resolva. Compra. Pastor, eu preciso de ajuda, glória a Deus, estamos juntos. Pastora, preciso de ajuda, glória a Deus, estamos juntos. Sabe o que eu aprendi, queridos? Que sozinho nós não vamos conseguir vencer a nós mesmos. Nós sempre vamos precisar de alguém pegar na nossa mão e nos ajudar. Sabe o que nós precisamos hoje? Tirar o orgulho que nos atrapalha de pedir ajuda. É isso. Senão você não vai conseguir decidir, você não vai conseguir cumprir o propósito, e você vai ficar vivendo de frustrações e frustrações e frustrações. E isso Jesus não quer que você colha. O Senhor Jesus quer que você colha bênçãos, paz, alegria, amor, gratidão, fé. É isso que o Senhor quer que você colha. Ele não quer que você colha intrigas, brigas, tristeza, dores. Ele não quer isso. Jamais. Ele quer que nós nos posicionemos. E eu acho que eu esqueci de falar no início. A primeira coisa que nós precisamos é desejar. Desejar que o Senhor entre na nossa vida e faça morada. E cumpra propósito e transforme a nossa vida. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos olhar para a nossa situação e falar, não, eu desejo que isso seja resolvido, eu desejo que o meu marido, minha esposa seja mudada, seja transformada, eu preciso que o meu chefe seja mudado, seja transformado, eu preciso que alguém entre com providência na minha casa, eu preciso que alguém entre com providência no meu trabalho, no meu negócio, eu preciso disso.